Se você é corintiano igual eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai ouvir nesse vídeo aqui agora que a gente vai falar para vocês. Vamos falar de Rodrigo Garro, vamos falar de reforços e vamos falar aí de uma polêmica entre Nike e Adidas. Corinthians que tem hoje seu patrocínio com a Nike e pode ser que esteja aí negociando ou recebeu até uma proposta da Adidas. Fica comigo até o final desse vídeo para você ficar por dentro de todas as notícias do nosso querido e amado Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas antes, já chega aí deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativa o sino também, porque isso ajuda você receber de primeira mão todo o conteúdo que a gente sobe aqui no nosso canal Fiel do Bando. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. A gente começa falando do Corinthians, que pode ter a volta do Garro em breve e mais. Próximos jogos do Corinthians, dos 6 seguintes, 4 acontecem fora de casa. O primeiro deles contra o Mirassol, no interior. Martínez segue fora e segue preocupando, com problemas na coxa esquerda. Ele que foi substituído ainda no primeiro tempo do empate contra o América de Cali. E a boa notícia está relacionada a Rodrigo Garro, camisa 8 argentino, que pela primeira vez voltou ao gramado para iniciar os trabalhos com bola, com a fisioterapia ainda, mas segue sem previsão de retorno aos gramados para jogar mesmo efetivamente com a camisa do Corinthians. Enquanto o Corinthians não resolver os seus problemas políticos, fica difícil em pensar em um futuro melhor. E essa decisão tem que ser rápida. Enquanto isso não acontecer, o time vai ficar vivendo aí esses problemas e é uma situação que não faz bem para o time, não faz bem para o clube, não faz bem para o torcedor, não faz bem para ninguém. Isso é informação. O Hugo sabe já que o Corinthians está no mercado buscando um goleiro. Tá? O Hugo sabe. Enfim, o Corinthians tem alguns nomes na mesa, tá? Matheus, né? O goleiro Matheus é um deles, tá? O goleiro Matheus Magalhães, né? Que está lá no Ajax, né? Começou no América Mineiro, está há 10 anos, há 11 anos na Europa, 10 anos de Braga, de Portugal, levou o Braga para a Europa Liga, enfim, virou ídolo lá, joga mais de 40 jogos por ano, tem 33 anos, 1,90 m, enfim, mas mais de 10 anos no Braga, né? O Ajax se interessou por ele, ele foi para lá. Acho que não vingou no Ajax, o Ajax não vai renovar o empréstimo, não vai comprar. O empréstimo dele termina agora no meio do ano. É um dos nomes, não quer dizer que vai ser ele. É um dos nomes que está na mira do Corinthians. Eu trouxe ontem com exclusividade para fazer esse nome aí, para fazer sombra, né? Para fazer sombra ao nosso querido Hugo Souza. O Corinthians já tem uma lista, né, de reforços e a lateral direita está, né, incluída. É incrível, né, velho? Lá vem de novo eu reclamar. Por quê? A gente empresta o Fagner para o Cruzeiro. Eu, Samir Carvalho, falei que isso ia acontecer. Eu avisei que isso ia acontecer. É impressionante. E Boca, né? Já tô com essa fama com vocês. E Boca, hein, Samir? Eu avisei. Falei, vão renovar com o Maná, vão descobrir que o Maná não serve, vão emprestar o Fagner, vão pagar 500 mil por mês pro Fagner, vão pagar mais 500 por outro lateral por mês. Ou 200, ou 300, não importa. Essa lateral tá caríssima. Primeiro que você empresta o Fagner para um clube rico, que é o Cruzeiro, e você paga 500 mil para ele jogar lá. Você tira a sombra do Mateuzinho, você acomoda o Mateuzinho, você só faz errado. Só errado. E agora você vai no mercado buscar um lateral. Parabéns, hein? Parabéns à diretoria corintiana. Gênios. Vocês vão gastar o quê? 1 milhão só com a lateral direita, tirando o Mateuzinho, né? Quanto que é o salário do Mateuzinho? Se for contar o salário do Mateuzinho e o que gastou 5 milhões com o Mateuzinho, essa lateral direita dá para comprar o Messi. Claro que eu estou exagerando. Porque gastou 5 milhões de dólares com o Mateuzinho, mais salário do Mateuzinho, renovou com o Fagner até o final do ano que vem,
paga 500 mil para o Fagner jogar no Cruzeiro, paga uma renovação de 5 anos do Maná, 5 anos, que é uma coisa muito louca, e agora vai pagar por um lateral direito. Depois digam que eu reclamo. Eu avisei que isso ia acontecer. Porque é inadmissível. Isso é caso de demissão até do Fabinho Soldado. E não estou exagerando. Eu não tenho nada contra o Fabinho Soldado. Mas é brincadeira você renovar com o Léo Maná, você empresta o Fagner nessas condições, você renova com o Léo Maná antes do Campeonato Paulista, sendo que o contrato dele só terminaria no final do Campeonato Paulista do ano que vem. Tinha 2 paulistas para você analisar o Maná. Aliás, não precisa o Paulista do ano que vem, não, que ia ficar muito em cima. Mas você tinha o ano de 2025 inteiro, ou então, pelo menos, o Paulista desse ano. É brincadeira, né, velho? Enfim, a questão é a seguinte, tá? A questão é a seguinte. O torcedor, e eu me incluo nisso, nós torcedores, por exemplo, a gente pode se emocionar. Eu quero Adidas, outro não, prefiro... Não tem problema nenhum, O problema é essa diretoria agir de forma amadora mais uma vez. E isso não pode acontecer, tá? Isso não pode acontecer, porque eu estava vendo uma matéria hoje da minha amiga Lívia Camilo lá no UOL. Ela diz que há uma tensão em relação à negociação da Adidas, né, do Corinthians. O Corinthians já negocia com a Adidas, só que há uma tensão em relação à Nike, porque, primeiro que são concorrentes, né, velho, diretos, né, e segundo a minha querida Lívia, a ideia, né, de Augusto Melo e companhia é fechar o negócio com a empresa de material esportivo, a Adidas, até 2026. Só que tem um problema. Existe uma cláusula no contrato entre o Corinthians e a Nike que impede que o clube negocie com uma terceira. Negocie! Não estou falando fechar, tá? Abre aspas, né? Se o clube receber uma oferta genuína, na cláusula, se o clube receber uma oferta genuína de um terceiro, deverá notificar a Nike por escrito. Meu amigo, isso diz um trecho, né, do documento, o UOL teve acesso, o que significa, né, mais um trecho da cláusula. Deixar de notificar a Nike sobre uma oferta será considerado uma violação material do contrato, tá? Inclusive, há sanções ao Corinthians previstas no acordo. Rescisão de contrato com possibilidade de ação judicial, redução de 50% dos royalties e das receitas garantidas, tá? E segundo a apuração, isso aqui eu posso confirmar também, não houve aviso à Nike, mas o Corinthians está disposto a comprar uma briga judicial com a fornecedora, principalmente se a negociação com a Adidas avançar. Então, olha só, mais uma multa pesada, como foi da Pix não sei do que vai do sei do que, mais uma multa pesada pode estar vindo. Foi por isso que eu comecei o Almoço com a Fiel, falando o seguinte: dos meus sonhos antigos de moleque, né, de torcedor raiz, agora, profissionalmente falando, aí a diretoria tem que tomar os seus cuidados, tá? Porque o Corinthians já está endividado até o pescoço e essa diretoria gosta de fazer bobagem. É impressionante como gosta de fazer bobagem. Isso que o contrato do Memphis não está no meio desse processo todo, ele não está revelado, ele não está colocado nas contas, senão quanto que vai, né? Então, por favor, não me faça bobagens mais, que eu não aguento mais tanta bobagem, tá? A Nike paga 30 milhões por ano ao Corinthians, 30 milhões de reais, não é um valor ruim, tá? Valor considerado abaixo do mercado? Sim, tá? Mas uma multa pode ser bem pior. E claro, né, se a gente for comparar o contrato do Flamengo com a Adidas, é de 69 milhões, né, o dobro, tá, anuais. Então, é claro que se o Corinthians fechar com a Adidas, vai ser por esse valor. O contrato da Nike tem que ser reajustado. Isso é outra história, tá? Eu acho que a Nike tem que pagar o que a Adidas paga para o Flamengo, a Nike tem que pagar para o Corinthians. Ou então seguir esse caminho. Agora, tem que pôr no lápis. Vai valer a pena a multa, tudo que vai perder para fechar com a Adidas, e daqui a pouco você está perdendo. Mas se for para mudar de Adidas para ganhar o dobro, eu quero Adidas. Pô, claro que eu quero.
Eu só quero que o Corinthians seja profissional e não faça bobagens, tá? Isso é muito importante, tá? É isso, entendeu? É isso. Só não faça bobagens, por favor. E aí, o que você achou, Fiel, dessas notícias? O que você achou aí? O Garro possivelmente vai voltar em breve, graças a Deus já voltou a treinar com bola. Corinthians que está aí buscando reforços para a sua lateral direita, um reforço também para o gol, para ser reserva, obviamente, do Hugo Souza, por mais que o Samir Carvalho tenha falado ali que o Hugo ficou preocupado, que o Hugo não tenha gostado dessa ideia, mas para mim, Hugo Souza hoje é titular absoluto do Corinthians, venha quem vier, ele vai continuar sendo o titular absoluto do Corinthians no nosso gol ali. E o Corinthians precisa sim de um goleiro titular, porque como eu tenho falado já aqui em meus vídeos anteriores, se você me acompanha, você deve ter visto eu falando que, minha opinião, tá? O Donelli, por mais que ele seja aí um cara corintiano, um cara do meio do bando de loucos, ele não serve para ser goleiro do Corinthians. Ele precisa ter mais experiência, precisa ter aí mais oportunidades, mas não no Corinthians. O Corinthians é um time muito grande para ele poder ganhar experiência no Corinthians. Então, acho que o Corinthians até deveria emprestar ele para outro time, para ele ganhar experiência e quem sabe depois ele volta aí com mais bagagem. Mas enfim, essa é a minha opinião, deixa a sua opinião aí nos comentários. E a respeito também do patrocinador, quem sabe o Corinthians não seja melhor para o Corinthians até rescindir com a Nike e fechar com a Adidas por um contrato muito maior. Mas a questão é essa, será que vai valer a pena? Pagamento de multa e tudo isso? Espero que o Corinthians realmente faça aí bons negócios e possa tomar a decisão do que for melhor para o Corinthians. Isso é o que a gente sempre espera do Coringão e que possa solucionar o quanto antes aí esse problema interno, porque realmente isso vem abalando as estruturas do time, as estruturas do clube, e a gente não quer isso. A gente quer que o Corinthians possa ter aí cada vez mais notícias boas, possa cada vez mais estar ganhando não somente jogos, mas títulos. E fica difícil você manter um time sempre ali no auge, brigando por títulos, conquistando títulos, sendo que você está com um problema interno e principalmente com um problema financeiro. Então, a gente sabe que não vai ser uma mudança da noite para o dia, mas que a mudança, ela realmente, ela possa começar a acontecer o quanto antes, principalmente ali nos bastidores do Corinthians. Bom, eu vou ficando por aqui, deixa nos comentários aí a sua opinião sobre tudo que você ouviu aqui nesse vídeo, ela é sempre bem-vinda, serve pra gente debater aqui também de corintiano para corintiano, e qualquer novidade do nosso Coringão, eu trago de volta aqui pro nosso canal. Lembrando que sábado tem Corinthians e Mirassol, lá em Mirassol, o Corinthians joga como visitante, e a gente precisa conquistar aí mais 3 pontos importantes para continuar subindo ali na tabela do Brasileirão. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!